É uma pergunta interessante, tá? A pergunta é a seguinte: palavra de Deus é a Bíblia ou é Jesus? Palavra de Deus, a gente pode atribuir esse termo à Bíblia, como é feito por muitos, ou a gente atribui isso a Jesus, tá? Então vamos analisar alguns itens aqui. Diz assim: primeiro, esta questão é muito boa. Ela traz muita luz sobre a vontade de Deus e sobre as pretensões divinas para todos os humanos. Esta questão nos faz refletir sobre onde encontramos a verdade, a verdadeira fonte do que seja os propósitos do Senhor para atender ao seu anseio de alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas. Tá bom? Segundo, não é tão complicado responder a essa pergunta se usarmos a coerência do que queremos. Só que para isto temos que sair do ensino que sempre ouvimos e que fazem parte, e esses ensinos que fazem parte do corpo doutrinário forçado que o cristianismo desenvolveu durante muitos séculos. 3. Os escritores bíblicos são Deus? Não. Foram pessoas com todo tipo de limitação. Compreendemos mais ainda isto quando lemos Lucas e seu estímulo para escrever o que escreveu. Nada de sobrenatural. Tudo partiu de sua vontade, de seu aprendizado na companhia de Paulo e no entendimento da sua fé. Foi isso que está lá. Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. Nada de sobrenatural para escrever, né, inspirado o texto bíblico. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Ele era o próprio único Deus. Sendo assim, só Jesus é a palavra de Deus. O verbo ativo, atuante, criador e perfeito do Senhor Deus. Ele é o completo profeta de Deus, pois era a encarnação do próprio Todo-Poderoso para o convívio humano. Nada mais é a palavra de Deus. Ninguém mais é esta palavra do Senhor. Só Ele, só Jesus Cristo é a palavra, porque Ele era o próprio Deus. A Bíblia só pode ser encarada como palavra de Deus no que for coerente com Jesus, com a vida, o caráter, o ensino de Jesus. Por isso, ele é a pedra de esquina para todo o conteúdo contido nos textos que estão na Bíblia. Tudo que Jesus concorda em Moisés e nos demais escritores é a genuína palavra de Deus. Tudo que Jesus não concorda, por mais boa intenção que o escritor teve, não é palavra de Deus. Tudo muito simples de se entender. O texto original não diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Ela afirma que o texto em si, né, afirma que somente a divinamente inspirada, somente o que for coerente com Cristo, com Jesus Cristo, é que é capaz de ser útil
para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. De Gênesis a Apocalipse, tudo que for diferente do exemplo do ensino de Jesus não é palavra de Deus. Tudo muito simples de entender. 7. Outro texto interessante para a nossa resposta a essa pergunta é aquela que diz que a letra mata e o espírito vivifica. A letra é tudo que seja humano, não condizente com o exemplo do ensino de Jesus, mas talvez coerente com a cultura e o entendimento limitado de quem escreveu. No entanto, o espírito é tudo que tem concordância com Jesus. Tudo muito simples de entender. 8. A revelação de Deus a todo mundo, em todos os tempos, é totalmente coerente com Jesus. A revelação de Deus a todo mundo. Portanto, toda revelação divina é palavra de Deus. Esta revelação atua no mundo desde Adão até o último ser humano na Terra. É muito antes da Bíblia e permanecerá mesmo que a Bíblia desapareça, deixe de existir. 9. Esta revelação inclui a atuação do Espírito Santo em convencer todo mundo, sem exceção, de sua situação de pecado contra Deus. A todos que se submetem a este convencimento, o Espírito opera a conversão e depois a santificação. Portanto, estas ações divinas são também palavra de Deus, porque coerentes com o ensino de Jesus, que era o próprio Deus, tá? Confiados no que Jesus disse, que tinha muitas ovelhas fora do aprisco cristão, podemos afirmar que toda religiosidade, toda religião, todos os escritores religiosos ou não, todas as iniciativas para acolher pessoas em todo o mundo, em todos os tempos, que foram ou são coerentes com a vida e o ensino de Jesus. Tudo que for coerente com Jesus, tudo, dentro ou fora de religião, tudo. Cadê? Tudo que foi coerente, então, com Jesus, todos são palavra de Deus. Por mais que nossos preconceitos, intolerâncias e prepotências nos impeçam de ver, compreender e aceitar. Não faz diferença. Eu posso não aceitar, eu posso não concordar, não faz diferença. Tudo no mundo que for coerente com Jesus, com o ensino de Jesus, tudo é palavra de Deus. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta para esta pergunta. Palavra de Deus é a Bíblia ou Jesus? Tá bom?